Lá, a nossa conversa de hoje parte de um livro com um título que, olha, já é uma provocação por si só. Tudo era melhor quando tudo era pior. É um ótimo título. E o subtítulo, Envelhecendo com Graça, do autor Salvador Moore, já entrega que não estamos falando de uma nostalgia qualquer, sabe? É uma jornada bem específica. Com certeza. O que a gente vai fazer aqui é mergulhar nas páginas de uma obra que promete tratar de um tema denso, o envelhecimento, mas usando uma combinação bem particular. De humor, filosofia. Exato, e consejos que parecem saídos de uma conversa de bar. A nossa missão aqui é entender se essa mistura funciona e que lições a gente pode tirar disso. Exatamente. E o nosso objetivo, eu acho, não é só fazer um resumo do livro, é investigar a utilidade dele, sabe? Aham. Será que essa obra realmente consegue inspirar quem já está vivendo o envelhecimento e, talvez o mais difícil, consegue falar com os mais jovens? Boa pergunta. A questão de fundo é, o livro cumpre a promessa de transformar o ato de envelhecer numa, como o próprio autor diz, obra de arte? Ou é só um jeito espirituoso de lidar com o inevitável? Pois é. E para já dar o tom, o livro abre com uma frase do comediante Maurice Chevalier que eu achei fantástica. Qual é? Você não para de rir porque ficou velho, você ficou velho porque parou de rir. Ok, isso já dá um bom ponto de partida, né? Vamos mergulhar nisso. Com certeza. A primeira coisa que chama atenção, assim, de cara, é que o autor, o Salvador Moore, ele se apresenta como comediante. E ele não perde tempo em mostrar como o humor é a sua principal ferramenta. Sei. Logo no início, ele conta uma anedota ótima sobre um aposentado que se muda para uma casa perto de uma escola e, claro, fica maluco com um grupo de garotos. O que eles faziam? Tocavam a campainha dele e saíam correndo todo santo dia. Um clássico. Um clássico. Só que em vez de gritar ou chamar a polícia, ele tem uma sacada genial. Ele chama os garotos e oferece, tipo, R$ 20 para eles tocarem a campainha. Pagou para eles fazerem a travessura. Exato. Eles acharam o máximo. Aí, depois de uma semana, ele baixa para 10, depois para 5, reclamando que o orçamento estava apertado. Ah, já sei onde isso vai dar. Aí o líder dos meninos se revolta e diz: você acha que a gente vai ficar tocando a sua campainha por essa mixaria de R$ 5? E pronto. Acabou a brincadeira. Ele transformou a travessura num trabalho mal pago e resolveu o problema. É uma história brilhante, né? E mostra exatamente a estratégia do livro. Mas, sabe, isso me leva a uma dúvida. Ok, a anedota é ótima, mas usar o humor para falar de um tema como a velhice não é meio arriscado? Não corre o risco de banalizar um assunto que, para muita gente, é fonte de angústia, de medo? Essa é a pergunta-chave. E acho que o autor estava ciente desse risco. O que me parece é que o livro não é uma coletânea de piadas sobre ficar velho. Não, não é. Longe disso. Ele mesmo diz num trecho que buscou alternar entre leveza e gravidade. O humor aqui funciona como um alívio cômico, quase como um anestésico, sabe? Um anestésico. É, ele abre uma porta para a gente conseguir olhar para ideias que, de outra forma, seriam muito pesadas, talvez até assustadoras. Entendi. É como usar uma isca para atrair o leitor para uma conversa mais profunda. Exato. A grande utilidade dessa abordagem é tornar o assunto acessível. Pensa em quantos livros sobre envelhecimento têm um tom excessivamente clínico, solene. Ou de autoajuda meio piegas. Isso. O que o Salvador Moore faz é nos convidar para uma reflexão sem o peso dessa formalidade. Ele nos desarma com um riso para depois poder falar sério. E isso por si só já é um mérito enorme, porque quebra a primeira grande barreira que o próprio livro aponta, a negação. Faz sentido. E ele vai direto nesse ponto da negação. Acho que é a primeira reação de muita gente ao ver os primeiros sinais do tempo, né? A gente simplesmente finge que não está acontecendo. Totalmente. O livro cita o exemplo clássico da literatura, o Dorian Gray, que terceiriza o próprio envelhecimento para um retrato escondido no sótão, enquanto vive como se não houvesse amanhã. Mas a parte que realmente me pegou foi uma frase muito direta, quase um tapa na cara. Ele diz: a pior das negações, você dizer, eu não me sinto velho. Eu também não me sinto. Acontece que eu sou velho e serei cada vez mais velho. Uau! Direto. É um choque de realidade, mas um choque que parece necessário para começar qualquer conversa honesta sobre o assunto. É um choque necessário,
porque, segundo o autor, o envelhecimento não é uma mudança gradual. É uma ruptura. E essa é talvez a metáfora mais poderosa de todo o livro. Uma ruptura? Sim. Ele descreve o envelhecer como uma revolução copernicana, pessoal. Uma verdadeira mudança de paradigma. Revolução copernicana? Nossa, uma imagem forte. Ele está dizendo que a gente deixa de ser o centro do nosso próprio universo? Exatamente essa a ideia. E para dar peso a essa metáfora, ele se apoia em dois gigantes. Primeiro, ele menciona Jean Piaget, o psicólogo. Piaget, da psicologia infantil. Isso. Que mostrou como a criança passa por uma revolução mental ao perceber que o mundo não gira em torno dela. Ela sai de uma visão totalmente egocêntrica para entender que existem outras pessoas, outras perspectivas. É uma mudança radical. Certo, entendi. E depois ele cita Thomas Kuhn, o filósofo da ciência. Kuhn ficou famoso por mostrar que a ciência não avança de pouquinho em pouquinho, mas através de grandes rupturas. As mudanças de paradigma. Exatamente, que viram o mundo de cabeça para baixo, como quando saímos da física de Newton para a de Einstein. Aplicar essa ideia de ruptura total ao envelhecimento é o que torna a metáfora tão potente. Nossa, isso muda tudo. Quer dizer que o primeiro grande insight que o livro nos dá é: envelhecer não é um declínio lento e gradual. Não é? É como parar de achar que o universo gira ao seu redor e passar a entender o seu lugar nele de uma forma completamente nova. Perfeitamente colocado. A mensagem é que não se trata apenas de perder cabelo ou ganhar rugas. Trata-se de uma reestruturação profunda da sua percepção. E isso é inspirador porque tira o envelhecimento do lugar de mera decadência e o coloca no lugar de transformação. É uma lição valiosa, não só para quem já está vivendo isso, que pode ressignificar a sua fase de vida, mas principalmente para os jovens que podem começar a se preparar para essa revolução que inevitavelmente vai chegar. Espera aí. Então, depois de toda essa conversa filosófica sobre Piaget e Kuhn, o autor vira a página e fala sobre um plano que cabe num post-it para decidir qual é o melhor sofá para tirar uma soneca. É exatamente essa a dinâmica do livro. Ele te leva para o alto e depois te traz de volta para o chão com uma piada. Mas por trás da brincadeira do post-it tem uma ideia muito séria. A necessidade de ter um plano, um propósito. Certo. E aqui, ele nos oferece outra virada de chave fundamental. Ele diz que a gente passa a vida fazendo a pergunta errada. E qual seria a pergunta errada? A pergunta, por que estou envelhecendo? Essa pergunta nos joga num lugar de vitimismo, focada nas causas, no declínio biológico, na genética. No tempo que passa. Exato. É uma pergunta que não leva a lugar nenhum. O autor propõe que a gente mude a pergunta para que estou envelhecendo? Ah, isso é bom. Por que versus pra quê? Isso. Uma olha para o passado, para as causas, a outra olha para o futuro, para a finalidade. Exatamente. A mudança do porquê para o pra quê é o que pode dar sentido a essa fase da vida. Isso levanta uma questão importante que o livro deixa no ar para cada um de nós, né? Qual? Qual é o propósito que damos aos nossos anos? O que vamos fazer com esse tempo? A soneca no sofá pode até fazer parte do plano. Mas não pode ser o plano inteiro. Não pode ser o plano inteiro. E faz todo sentido, né? Se você tem um propósito, a próxima pergunta é: como eu chego lá inteiro? É aí que entra essa ideia de sustentabilidade no envelhecer que o autor traz e que eu achei fantástica. Mas confesso que, quando li a palavra sustentabilidade, minha cabeça foi direto para ecologia, reciclagem, mas ele está falando de outra coisa, certo? Completamente. É uma apropriação muito inteligente do termo. A sustentabilidade de que ele fala é pessoal. Pessoal, como assim? É sobre se perguntar. Esse jeito que eu vivo, essa preocupação que eu carrego, essa raiva que eu guardo, esse ritmo de trabalho, isso se sustenta por mais 30, 40 anos? Ou isso vai me quebrar no caminho? Nossa, é um filtro muito prático para as nossas escolhas diárias. É um ótimo filtro. E ele usa uma metáfora genial para isso no título de um capítulo, Queime seu sutiã. A imagem é de libertação, de se livrar de algo que aperta, que restringe. Isso. Ele está falando de se livrar das opressões autoimpostas, das expectativas dos outros,
de tudo aquilo que não é sustentável para uma vida plena a longo prazo. E o que é interessante é que essa reflexão serve para qualquer um em qualquer idade. Quem aos 30 anos não se beneficia de parar e pensar, esse estresse todo é sustentável? Totalmente. Pô, qual é o propósito do que estou fazendo? O livro, embora fale sobre envelhecer, está na verdade nos dando ferramentas para viver melhor em qualquer fase. Claro. Quanto antes a gente começar a pensar num para quê e na sustentabilidade das nossas vidas, mais bem preparados estaremos para todas as etapas. O livro também fala muito diretamente com a outra ponta, com os mais jovens. Tem uma frase que se repete como um mantra, sabem? Qual? Eu sou você amanhã. É um lembrete constante de que o tempo passa para todo mundo. Poderoso. E ele ainda cita uma provocação do Nelson Rodrigues, que é quase um desaforo. O que eu tenho a dizer aos jovens é o seguinte: envelheçam depressa. O que ele quer dizer com isso? É uma provocação e tanto. Mas a ideia no livro, especialmente no capítulo Jovens, Envelheçam, é que a experiência acumulada pelos mais velhos é um ativo valioso. Um atalho. Um atalho que os jovens deveriam buscar. Envelhecer depressa, nesse contexto, significa amadurecer, buscar sabedoria, valorizar a jornada de quem já caminhou mais. Ele usa umas analogias ótimas para isso, né? Sim, ele diz que os idosos eram o Google e o ChatGPT de antigamente. Adorei isso. Se você queria saber como consertar algo, a melhor receita de bolo ou o caminho para algum lugar, você perguntava a um mais velho. E ele brinca que a fofoca na calçada com as cadeiras na rua era a rede social da época. É verdade. É um jeito muito leve de mostrar que a sabedoria e a conexão que buscamos hoje na tecnologia sempre existiram, só que em outro formato, um formato humano. E ao mesmo tempo que ele valoriza essa experiência, ele também expõe o preconceito, o etarismo. A anedota dele sobre o chapéu Panamá é curta, mas diz muito. Conta aí. Ele conta que estava no trânsito e uma motorista jovem, impaciente, gritou para ele: "Calma, velho." Ele reflete que a palavra velho, dita daquele jeito, como um xingamento, doeu mais do que qualquer outra ofensa. É interessante como a palavra velho se torna uma arma, né? Dependendo do tom, ela deixa de ser uma descrição para virar um ataque. Exato. Isso diz muito sobre como nossa sociedade, obcecada pela juventude, enxerga o envelhecimento, não como uma fase natural da vida, mas como uma falha, um defeito. Sim. A história do chapéu ilustra perfeitamente o preconceito sutil que permeia nosso dia a dia. E é por isso que a mensagem "Eu sou você amanhã" é tão poderosa. Funciona nos dois sentidos. Exatamente, é uma via de mão dupla. Para o jovem é um aviso. Respeite, porque esse é o seu futuro. Aham. E para o mais velho, é uma afirmação de identidade e conexão. Eu já estive onde você está. Eu entendo suas lutas. Por isso, o livro acaba funcionando como uma ponte entre gerações. Uma ponte, gostei disso. Ele convida os jovens a olharem para o futuro com mais respeito e os mais velhos a olharem para o seu presente com mais orgulho e propósito. Então, se a gente for destilar o que essa nossa conversa nos mostrou, o que fica? Para mim, saem 3 grandes ideias muito claras desse livro. Vamos lá. A primeira: envelhecer não é um declínio, é uma revolução de perspectiva. A segunda: a pergunta mais importante a se fazer não é por quê, mas para que estamos envelhecendo, o que nos dá um senso de propósito. Perfeito. E a terceira: a experiência dos mais velhos é um ativo a ser buscado, não um fardo a ser ignorado. E eu concordo plenamente. No fim das contas, a grande utilidade do livro é que ele transcende o próprio tema. Não é um manual de como ser velho. Não mesmo. É uma reflexão profunda e surpreendentemente divertida sobre como viver uma vida com significado. E essa é uma pergunta que vale a pena se fazer aos 20, aos 50 ou aos 80 anos. Com certeza. É, sem dúvida, uma leitura que inspira e nos faz pensar sobre o futuro com mais inteligência e, claro, como o subtítulo promete, com mais graça. Sim. E para deixar um último pensamento para quem nos ouve, tem uma citação no livro, no capítulo A Falsa Eternidade, que me marcou muito. Qual foi? O autor mencionou o teólogo Jürgen Moltmann, que diz: toda sobrevivência é uma incumbência. Toda sobrevivência é uma incumbência forte. Muito. Hoje, com os avanços da medicina e da qualidade de vida,
Muitos de nós estamos vivendo um tempo extra, uma espécie de prorrogação que nossos avós e bisavós não tiveram. É verdade, um bônus. E a citação me deixou pensando. Se essa sobrevivência, se esse tempo a mais é uma incumbência, uma tarefa, qual é a nossa? Com que estamos nos incumbindo de fazer com esses anos que ganhamos? É uma pergunta que fica ecoando, né?